Bom dia, gente. Estamos capítulo 18 de Primeira Crônicas, quase acabando, glória a Deus. E segundou, que sua semana seja uma bênção, amém. E o tema hoje vai ser Concorda comigo? Porque Davi aqui, então, de posse daquela informação que a gente falou ontem, né? Falou um pouquinho ontem sobre Deus, né, dá para ele revelar para ele ali o que ele deveria fazer, o que o Senhor o constituiu para ser. Então, de posse dessa informação, ele foi muito mais efetivo. Você concorda comigo que quando você sabe o que você deve fazer, você consegue fazer muito melhor? Né? Quando você se conscientiza a respeito daquilo que o Senhor tem para você, que mais? Sei lá, que o seu chefe quer que você faça, você consegue se sair muito melhor, né? Você pode estudar mais a respeito disso, você pode focar naquilo, você consegue ser muito mais efetivo, né? Então, Davi foi exatamente assim. A gente viu que ele ficava quebrando a cabeça muitas vezes, tentando agradar a Deus, pensando em como agradar mais a Deus, pensando em como servir melhor o Senhor, pensando naquilo que ele podia fazer para atrair mais a presença de Deus. E o Senhor virou para ele ontem, né, no capítulo que a gente leu ontem, e ele falou assim: Davi, eu quero que você seja rei, eu quero que você liberte o meu povo, eu quero que você salve ele da opressão dos seus inimigos. É isso que eu tenho para você. Você não precisa ficar pensando em como me agradar, o que fazer, o que construir. Nanana. Não. Eu te chamei para isso, você foi formado para isso, você nasceu para esse tempo, para essa geração, para essa estação, para cumprir isso. E é isso que eu quero que você cumpra. Então, Davi foi lá e fez exatamente o que o Senhor mandou ele fazer. Então, nesse capítulo aqui, a gente está exatamente nesse tempo, nesse momento da vida de Davi, nessa fase aí da vida de Davi. E é isso, e hoje o propósito da live é exatamente essa, sabe? Fazer com que a gente perceba que quando a gente entende o nosso propósito, a gente para de ficar batendo a cabeça, para de ficar se perguntando e indo de um lado para o outro, fazendo um curso e outro, e a gente pode focar, pode ser efetivo, pode ser eficaz. Amém? Então vamos começar orando. Segundou, né? Aproveitando aí que tá voltando às aulas, tá voltando o trabalho, que esse ano você seja efetivo, sabe? Que esse ano você seja certeiro naquilo que o Senhor quer e tem para você e que Ele te constituiu, que Ele fez você nascer para si. Amém? Amém, Jesus. Obrigada, porque nós reconhecemos que a Tua presença já está aqui, já está em cada casa, em cada local, Deus, onde está sendo proclamada essa palavra. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós oramos. Eu quero orar neste momento, Deus, para que o Senhor nos ajude, fortaleça os nossos braços e de posse da informação que o Senhor tem para nossas vidas, sabe, Deus, daquilo que o Senhor tem falado a nosso respeito, que nós, em nome de Jesus, Deus, paremos de bater a cabeça, paremos de ficar, sabe, Deus, quebrando a cabeça em como te servir melhor, ser mais grato a ti, sabe, fazer a nossa existência dar certo e possamos, Deus, ser efetivos naquilo do qual o Senhor nos chamou. Em nome de Jesus, Pai, é o Senhor quem determina aquilo que nós somos, não somos nós, porque o Senhor é o nosso Criador e o Senhor sabe para o que nós fomos formados, sabe por que o Senhor nos colocou nesse tempo. E em nome de Jesus, grandes coisas tem o Senhor para nós, Deus, basta apenas abraçarmos e crer, Deus, que o Senhor sabe, o Senhor tem planos maravilhosos para nós, o Senhor sabe para o que o Senhor nos fez. Então, em nome de Jesus, Deus, nós queremos neste dia de hoje abrir o nosso coração, sabe, Pai, em nome de Jesus, trabalhar muito melhor, estudar muito melhor, sabe, Deus, estabelecer metas, Deus, das quais vão nos levar exatamente no lugar onde o Senhor nos deu. Assim como foi com Davi, Pai, nos ensina através da tua mensagem. Nós oramos, te pedimos e consagramos a Ti os nossos ouvidos, os nossos olhos e o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém? Simbora.
Capítulo 18, versículo 1 vai fazer referência, então, a 2 Samuel, capítulo 8, tá? Lá, né, a gente tem aí toda a história de Davi. Então, aqui, em Crônicas, como a gente já disse, aquele sacerdote, enfim, o autor aqui deste livro está apenas relembrando a história de Israel, o que aconteceu. Então, aqui vai contar essa parte. Então, versículo 1 vai dizer: algum tempo depois, Davi atacou de novo os filisteus e o derrotou. Tomou deles a cidade de Gate e os povoados que ficavam ao seu redor. Também derrotou os moabitas, que ficaram dominados por ele e lhe pagavam impostos. Depois Davi atacou Hadadezer, que era o rei de Zoba, na Síria, perto da região de Amate. Isso aconteceu quando Hadadezer estava tentando conquistar a região que ficava ao longo do rio Eufrates. Davi tomou de Hadadezer 1000 carros de guerra e prendeu 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Ele também ficou com cavalos suficientes para puxarem 100 carros de guerra e aleijou os outros. Os sírios de Damasco foram socorrer Hadadezer e Davi os atacou e matou 22.000 deles. Em seguida, colocou acampamentos militares no território dos sírios de Damasco. Davi os dominou e eles lhe pagavam impostos. O Senhor Deus fez com que Davi fosse vitorioso em todos os lugares. Davi tomou os oficiais de Hadadezer, os escudos de ouro que eles usavam, e os levou para Jerusalém. Também tomou uma grande quantidade de bronze na cidade de Tibate e de Cum, que eram governadas por Hadadezer. Anos mais tarde, Salomão usou esse bronze para fazer o tanque, as colunas e os objetos para o templo. Então, aqui a gente vai ver Davi conquistando o maior número de cidades possíveis, em especial aquela dos filisteus, né? Que era a cidade de Gate, que era a cidade natal de Golias, inclusive, né? Aquele primeiro gigante ali que ele derrotou. Depois, então, ele conquistou aquela cidade, era a principal cidade ali dos filisteus. Conquistou várias outras da Síria, e enfim. E aí uma que a Hadadezer tomava conta, que parecia ser um rei muito difícil, tanto que no próximo versículo a gente vai ver, ó. O rei Toi, da cidade de Amate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer. Então mandou o seu filho Jorão para cumprimentar Davi, para lhe dar os parabéns por ter vencido Hadadezer. Acontece que Toi havia lutado muitas vezes contra Hadadezer. Jorão levou para Davi objetos de prata, de ouro e de bronze, e o rei Davi os separou para serem usados na adoração a Deus, o Senhor, que juntamente com a prata e o ouro que tinha tomado dos povos que havia conquistado, isto é, os edomitas, os moabitas, os amonitas, os filisteus e os amalequitas. Abissai, cuja mãe se chamava Zeruia, derrotou os edomitas no Vale do Sal e matou 18.000 deles. Ele colocou acampamentos militares em todo o país de Edom, e o povo dali ficou debaixo do domínio de Davi. O Senhor fez com que Davi fosse vitorioso em todos os lugares onde ia. Davi governou todo Israel e fez com que o seu povo fosse sempre tratado com justiça. Joabe, irmão de Abissai, era o comandante do exército. Josafá, filho de Ailud, era conselheiro do rei. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraías era o escrivão. Benaías, filho de Joiada, era o chefe dos queretitas e dos peletitas. E os filhos do rei Davi tinham as mais altas posições no seu serviço. Então, aqui a gente finaliza o capítulo 18 de Crônicas. Oi, bom dia, Isabel, seja bem-vinda, mami. Então, aqui a gente vê esses versículos finais falando que Davi, então, tudo que ele conquistava, né, nessas guerras, ele entregava para o Senhor. Toda a prata, todo o ouro, ele consagrava a Deus, mostrando assim que ele reconhecia que não era ele
o poderoso, né, o grandão, o fortão. Não, ele sabia que era o Senhor quem estava fazendo ele ser vitorioso, né, naquelas batalhas. E aí vai falar também que o Senhor fez com que Davi fosse vitorioso e Davi governou todo Israel e fez com que o seu povo fosse sempre tratado com justiça. Então, Davi ali, ele fazia com que o seu povo, sabe, o reino dele fosse um reino de paz, de justiça, e enfim. E é isso. Hoje, graças a Deus, era um capítulo pequenininho. No início a gente falou mais coisas, mas é isso que eu declaro nesse dia de hoje, que nós possamos realmente, sabe, ter posse de informações muito específicas do que o Senhor quer para nós, tem para nós. E que nós possamos sempre dar honra, glória e louvor a Ele por tudo aquilo que nós conquistarmos esse ano, amém? Então é isso, gente. Deus abençoe. Boa semana. Amanhã, se Deus quiser, estamos de volta. Tchau, tchau.